Deus. Ó meu Deus, ó meu Pai, Senhor. Ó Senhor, envia teus anjos, meu Pai, para estar nesse local, meu Pai. Ó Pai amado, Pai querido, Pai da glória, meu Deus. Faz o teu querer, faz a tua vontade, meu Pai. Que todavia, meu Deus, aquilo, Senhor, a qual, meu Pai, que eu abri a boca para pronunciar e para falar, meu Deus, possa ser vindo do teu Espírito Santo, meu Pai. Assim, Senhor, como uma flecha na mão do valente, meu Pai, atacando com previsão, meu Deus. Ó Senhor valente, meu Pai, aleluia, meu Deus. Ataca, Senhor, com a flecha dele, meu Pai. Assim, Senhor, seja, meu Deus, a tua palavra, meu Pai, de cada coração que está aqui hoje, meu Deus, de cada alma, meu Pai. Ó meu Deus, ó meu Pai, Jesus, que todavia, meu Pai, possa ser feita a tua vontade, meu Deus, e não a minha, meu Pai. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo 32. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 32. Versículo 10 adiante. Êxodo 32, capítulo 32, no versículo 10 adiante. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Então está escrito assim, aleluia. Agora, pois, deixa-me que o meu farol se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu farol contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los no montes e para destruí-los na face da terra, tornando-te da ira do teu farol, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e eles disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eterna. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho, na sua mão, a tábua escrita de ambas abas, de uma e de outra banda, escrita estava. Amém, igreja? Só até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos vai relatar sobre um homem, aleluia, um homem, aleluia, chamado Moisés. Moisés, ele veio com uma promessa. Creio eu que desde o nascimento de Moisés, ele veio com uma promessa. Que promessa é essa? A qual, o Senhor Jesus Cristo olhou para Moisés, aleluia, e ele já tinha determinado toda a trajetória de Moisés na terra. E a Bíblia nos vai relatar que a qual o egípcio, aleluia, Faraó naquele tempo, ele, aleluia, ordena que o povo, ele ordena que os homens, menino nascido naquele tempo, ali no Egito, ele tinha que matar as crianças macho. E a palavra de Deus vai dizer então, aleluia, que
que Faraó lhe dá essa ordem, dá essa ordenança para que possa, aleluia, matar as crianças. E a Bíblia então vai nos relatar então, aleluia, que ele começa, aleluia, a matar as crianças. E a Bíblia vai relatar então que tem uma criança, a qual, aleluia, essa criança, a mãe dela pega essa criança, pega esse neném, aleluia, bota ele, aleluia, dentro de um cesto. E a Bíblia nos vai relatar, aleluia, que a mãe dessa criança bota ele, aleluia, dentro, aleluia, de um rio. E, aleluia, ela recua e fica de longe observando essa criança indo dentro desse rio. E a palavra de Deus vai dizer então, aleluia, que desce algumas donzelas, aleluia, e no meio dessas donzelas desce também, aleluia, a filha de Faraó. E quando, aleluia, a filha de Faraó desce, aleluia, a Bíblia nos vai relatar com essas donzelas para se banhar. A Bíblia nos vai relatar então, aleluia, que ela vê um cesto. E ela então, ela abre esse cesto, igreja, aleluia. E quando ela abre esse cesto, aleluia, ela vê uma criança. Ela vê essa criança muito formosa, muito bonita, aleluia, muito atraente. E ela pega então essa criança, aleluia, para ela. E ela disse, aleluia, da água vieste, então teu nome vai ser Moisés. Olha o mistério aí. Aleluia. E ela pega essa criança, leva ela para dentro da tua casa, igreja. E ali então ela dá uma ordem. Essa ordem é de ir, aleluia, até uma mulher que amamenta, que está dando de mamar, ao mistério. E ela, aleluia, chama essa mulher que está amamentando, aleluia, e chama ela para dentro da casa de Faraó. E a Bíblia nos vai relatar então que essa mulher, ela começa a amamentar Moisés, aleluia, mas só, aleluia, que ela não sabia que a mulher que estava amamentando, aleluia, essa criança, era a própria mãe de Moisés. E ela então vai pagar essa mulher. E essa mulher começa a amamentar Moisés. Ali então Moisés, aleluia, ele nasce acostumado com a cultura, aleluia, dos egípcios. Moisés, ele nasce, aleluia, instruído, aleluia, no templo. Ele, aleluia, ele passa a ter conhecimento no templo. E a Bíblia nos vai relatar, aleluia, que ele vai crescendo, aleluia, e ali Moisés, aleluia, já começa a dar algumas ordens, aleluia. Moisés já começa, aleluia, a trabalhar para Faraó. Porque, aleluia, a filha de Faraó pegou Moisés, aleluia, e tem ele como filho. E a Bíblia nos vai relatar que passa um tempo determinado, aleluia, a qual, aleluia, Moisés, ele já está com um cargo muito grande ali, aleluia, de Faraó, ali naquele tempo, a qual ele mora ali junto, aleluia, de Faraó. E a Bíblia nos vai dizer, igreja, aleluia, que esse homem, a qual é Moisés, ele vê uma luta, ele vê um egípcio, aleluia, lutando, aleluia, com o povo, aleluia, de Deus, aleluia, ele está lutando, o egípcio, ele está lutando, aleluia, com os israelenses, e nessa briga, aleluia, nesse confronto, aleluia, aleluia, egípcio, aleluia, começa a lutar, aleluia, a lutar, aleluia, com esse israelense. E a Bíblia nos vai relatar então, aleluia, que Moisés, ele vê essa luta, ele fica observando, e ele, aleluia, ele vai até, aleluia, esses homens que estão nessa peleja, que estão nessa luta, e ele então, aleluia, vai defender, aleluia, o povo de Deus. E a Bíblia nos vai relatar então que Moisés, aleluia, ele mata o egípcio, e a qual ele mata esse egípcio, ele enterra na areia, e passa, aleluia, aleluia, um dia, Moisés, ele vai para dentro de casa do templo, aleluia, ele dorme, ele repousa, mas no outro dia, a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que então, aleluia, Moisés, ele se levanta, e aqui, ali, aleluia, o que tinha acontecido ali, aleluia, já começa a se espalhar a igreja, já começa o comentário, e o comentário é esse, aleluia, que Moisés, ele mata o egípcio, enterra na areia, e Moisés, aleluia, pensa, já descobriram, aleluia, o que aconteceu, então o que eu vou fazer? Eu vou fugir, aleluia, e é isso mesmo que Moisés faz, igreja. Moisés, aleluia, ele foge. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando, aleluia, Moisés, aleluia, ele está fugindo, eles encontram com algumas mulheres, dando água de beber, aleluia, para alguns animais, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que Moisés está dando, aleluia,
tá vendo, aleluia, aquelas mulheres dando de beber para alguns animais. Ela ajuda essas mulheres, dá de beber, aleluia, para aqueles animais. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que essas donzelas, elas vão para casa, igreja. Elas vão para dentro de casa e fala do que tinha acontecido perante, aleluia, dela ter chegado cedo em casa. E ela fala pro pai dela, aleluia, eu cheguei cedo em casa, pai, aleluia, porque eu encontrei um homem, e o homem, aleluia, me ajudou, aleluia, dar água para os camelos. Esse homem, aleluia, me ajudou, aleluia, das águas, aleluia, para os teus animais. E ele falou assim, aleluia, que homem é esse, filha? Traz esse homem, aleluia, para dentro da minha casa, traz esse homem para dentro do meu lar. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que aquelas mulheres vai até Moisés e chama Moisés, aleluia, para essa casa. Chega nessa casa, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele, aleluia, entra dentro dessa casa, aleluia. Então aquele homem daquela casa se apresenta para Moisés e fala, aleluia, eu me chamo Zetro, Moisés, aleluia. E Moisés fala o nome dele, aleluia. E ele fala assim para Moisés, aleluia, Moisés, tu, aleluia, pode, aleluia, escolher uma filha minha para casar. E a Bíblia vai dizer que então Moisés, ele casa com uma filha de Jetro, e a qual Moisés então fica nessa casa trabalhando, aleluia, pro teu sogro Jetro. E a Bíblia diz então que ele apacenta as ovelhas do sogro dele, Jetro, igreja. Olha o mistério. Ele apacenta, aleluia, ele cuida daquelas ovelhas, aleluia. Moisés então, ele está ali morando com o sogro dele, Jetro. Mas Moisés, aleluia, sabe, aleluia, que ele morando com o sogro dele, Jetro, aleluia, ele tem que obedecer, aleluia, aquilo ali que foi ordenado para onde que ele está morando. E assim também na nossa vida. Aleluia. Às vezes Deus fala conosco também. Às vezes, aleluia, Deus fala conosco. Mas às vezes, aleluia, nós não demos crédito. Mas Moisés, ele dá crédito para aquilo que Jetro fala com ele. Aleluia, ele começa a cuidar das ovelhas. Ele começa, aleluia, a zelar pelas ovelhas. Assim como Davi, aleluia, cuidava da ovelha do pai dele. Assim, aleluia, também Moisés, ao mistério. E passa então, aleluia, alguns tempos. A Bíblia vai dizer então, aleluia, que Moisés está apacentando a ovelha do sogro dele, Jetro. E ele chega numa determinada local, num determinado lugar. E a Bíblia vai dizer então que ele vê uma sarça ardente. Mas só, aleluia, ele vê essa sarça. E essa sarça, aleluia, não se consumia. Ó o mistério, igreja. Ele começa a olhar e quando ele olha, observa, aquela voz sai de dentro da sarça e fala com Moisés. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E Moisés então ele tira a sandália dos pés dele. E ali então Deus começa a falar com Moisés os mistérios. Ali, aleluia, ou no anjo, ali do meio da sarça ardente. E Deus começa a falar com Moisés assim: Moisés, eu tenho visto, Moisés, a aflição do meu povo. Aleluia. Eu tenho visto, Moisés, aleluia, a aflição do meu povo. Então decidi descer para nos livrar da mão de Faraó. E a Bíblia vai dizer então, igreja, aleluia, que Deus dá uma ordem para Moisés. E fala com Moisés: tu vai até Faraó e fala com ele, aleluia, que é para liberar o meu povo. E Moisés, ele falou: Senhor, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar para Moisés? O que eu vou dizer para Moisés? E Deus fala assim, aleluia, quando tu chega lá, Moisés, tu fala que eu sou, te enviou e ponto. Aleluia. Quando Deus fala isso, igreja, Deus aleluia, tá dando essa palavra para Moisés no mundo espiritual.
Aleluia. Essa palavra que ele falou, eu sou, te enviou em ponto. Aleluia. Foi aquela palavra que Jesus, aleluia, falou para João, ali no Apocalipse, que ele falou: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o fim. Aleluia. Eu sou o último e derradeiro, e não há outro como eu. Era o mesmo Deus. Aleluia. Então, aleluia, Moisés fala: eu sou homem de poucas palavras, Senhor, eu sou gago. Aleluia. E Deus fala: mas não foi eu, Moisés, que fiz o surdo do mundo. E ele fala o quê? Envia então o teu irmão Arão, e vai lá até o povo. E Arão então vai com Moisés. E a Bíblia nos vai relatar então que Deus endurece o coração de Faraó. Aleluia. Ó, mistério, igreja. Deus endurece o coração de Faraó. Então, aleluia, eu vou ser rápido na palavra, que é culto de Santa Ceia. E a palavra vai dizer então, aleluia, que Deus vem por cima de uma nuvem. Os anjos vêm por baixo. E Deus fala para o povo. Aleluia, Deus dá um caminho para o povo. Que caminho é esse? É um caminho diferente. É um caminho, aleluia, que é mais longe para esse povo. Só que é de frente, aleluia, de um mar. Aleluia. Deus, aleluia, ele dá essa direção para o povo. Mas o povo, aleluia, ele começa a caminhar. E a Bíblia nos vai relatar então que eles ficam de frente a esse mar. O mar vermelho. E Deus fala com Moisés: Moisés, levanta o cajado. E a ordem é que o povo marche. Aleluia. Tu não está vendo, mas a ordem é que marche, igreja. Aleluia. Tu não, aleluia, está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, mas a ordem é para marchar. Aleluia. Deus deu uma ordem, igreja. Que ordem é essa? Aleluia. A ordem é para marchar e não para recuar. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus então, igreja, e viu os anjos, e o mar se abre. E quando esse mar se abre, a Bíblia nos vai relatar então, que o povo passa, aleluia, na terra seca. Olha o mistério, igreja. A Bíblia vai dizer então que vem um vento, ali passa dentro, aleluia, do mar. E ficou a parede do lado esquerdo. E uma parede do lado direito. Aleluia, é o mistério, igreja, a profundidade. Aleluia. E aquele povo, ele passa, igreja. Creio eu, aleluia, que tinha jovem, tinha, aleluia. Tinha, aleluia, criança, tinha idoso, tinha ancião, eu creio, igreja. Aleluia, o povo passa. Em ar seco no meio. Creio ele que o povo olhava assim. Aleluia, para aquele muro ali de água, eles viam os peixes, igreja. Eles viam, aleluia, os tubarão. Eu creio, igreja, que eles viam ali como um aquário, igreja. E o povo está passando, aleluia. E Faraó está vindo atrás do povo. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que o povo passa. Quando o povo passa, os anjos do Senhor, eles vão, aleluia, nas rodas. Aleluia, ali das carruagens. E quebra as rodas das carruagens. E ali então o mar se fecha. E Deus ali envergonha Faraó, aplacando ele. E mostrando que só ele é digno. Aleluia. E mostrando para ele, aleluia, que todo o poder está na mão dele. Que toda a honra está na mão dele, igreja. E esse povo passa. Ele vai relatar então que esse povo vai para o deserto. Esse povo pede, aleluia, água doce. Deus transforma a água amarga em doce. Esse povo pede, aleluia, maná. Aleluia, ele pede, aleluia, glória a Deus, aleluia, carne. Deus, aleluia, envia, aleluia, codorna para aquele povo. O povo, ele come, aleluia, e sai até pelos narizes daquele povo. Aleluia, o povo, aleluia, de dia, aleluia, Deus enviava, aleluia, para aquele povo ali. Aleluia, uma nuvem. De noite Deus enviava uma tocha de fogo para aquele povo vendo o prodígio de maravilha que Deus, aleluia, estava fazendo para aquele povo. Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar então que Moisés, ele vai subir o monte para pegar as tábuas do mandamento.
Então, aleluia, Moisés está um tempo já no monte, a qual tempo determinado. E lá em cima no monte, aleluia, Moisés está tendo um diálogo com o papai. Moisés está tendo um diálogo com Deus, aleluia. E a Bíblia nos vai relatar, igreja, aleluia, que aquele povo que Deus tirou do Egito faz um bezerro de ouro, igreja, de fundição. Aquele povo, aleluia, eles começam a falar no ouvido de Arão, que é irmão de Moisés, aleluia. Começa a falar, aleluia. Olha, Moisés, ele morreu lá em cima do monte, não vai descer mais não. Então, aleluia, começa a falar no ouvido de Arão. E Arão então, aleluia, entra naquelas palavras que está entrando no ouvido de Arão. E Arão conhecia Deus também, igreja. Arão tinha visto o poder de Deus. Aleluia. Arão tinha visto, aleluia, que quando, aleluia, Deus manda jogar o cajado de Moisés, transforma em cobra. E também Faraó joga, aleluia, transforma em 2 cobras. E o cajado de Moisés, que era uma cobra só, come aquelas 2 cobras. Arão viu tudo, igreja. Tremendo. Arão estava com Moisés. Aleluia. Mas quando começa, aleluia, o inimigo trabalhar na tua mente. Quando começa, aleluia, o inimigo, aleluia, jogar coisas certas na tua mente. Aleluia. Se tu não vigiar, igreja. Se tu, aleluia, não, aleluia, se preparar e não ficar na posição, tu acaba dando ouvido, aleluia, às falácias. E acaba indo, aleluia, no embalo do mundo. E assim Arão fez, mandou arrancar os pertences das orelhas daquelas mulheres. E aquelas mulheres então ali junto com Arão faz um bezerro de ouro. Olha que terrível, igreja. Eles começam, aleluia, a se curvar mediante aquele bezerro de ouro, de fundição. Começa a dar culto, aleluia, para aquele bezerro de ouro, de fundição, feito por mão de homem. E a Bíblia, aleluia, nos vai relatar que Deus fala que Moisés, aleluia, Moisés, aleluia, desce a tu depressa, Moisés, porque, aleluia, o teu povo desviado, eles desviou, Moisés, eles desviaram, e eles estão, aleluia, lá embaixo, adorando um bezerro de ouro. E Deus fala com Moisés, Moisés, esse povo é destinado ao erro. Oh, Moisés, esse povo é destinado ao erro. Aleluia. Esse povo aí, Moisés, aleluia, é destinado ao erro. Eu vou passar o meu farol por cima desse povo, aleluia. E Deus ia matar a igreja, aquele povo todo lá no deserto. Deus ia consumar eles vivos, ia queimar tudo, igreja. Por isso, aleluia, que Deus, todo mundo fala, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Eles iam queimar todo mundo lá. Mas então, aleluia, havia um homem. E que homem é esse, igreja? Oh, meu Deus. Um homem que não era qualquer homem. Um homem, aleluia, que não era qualquer um ali no meio desse povo. O homem a qual, aleluia, para os egípcios era um assassino. Era um assassino. O homem a qual, aleluia, para muitas pessoas era apenas, aleluia, um homem que Deus enviou, aleluia, para que tirasse o povo de Deus lá da mão do faraó. Mas esse homem era diferente, igreja. Esse homem a qual é chamado Moisés, ele é um homem diferente. Creio eu, aleluia, que o falar dele era diferente. Creio eu, aleluia, que o andar dele era diferente. Creio eu, aleluia, que quando ele orava era diferente, igreja. Aleluia. E que homem é esse? Aleluia. É um homem, aleluia, que tem intimidade com Deus. Aleluia. Tem intimidade com Deus, igreja. É diferente. Porque Deus, aleluia, Ele não te conhece por qualquer um.
Mas Ele te chama pelo nome, aleluia. Quando tu tem intimidade com Deus, aleluia, Ele te chama pelo nome, aleluia. Vale a pena o homem e a mulher ter intimidade com Deus. Vale a pena o homem e a mulher, aleluia, ter intimidade com o céu, aleluia. O mundo, aleluia, ele pode até te chamar pelo apelido, aleluia. Mas quando tu tem intimidade com o céu, Ele te chama pelo nome. E esse homem, que Deus chamava ele pelo nome, falou, esse homem, aleluia, ele roga a Deus, igreja, pelo esse povo. E a Bíblia vai dizer então que ele roga a Deus, já qual nós lemos. E ele fala, ó Deus, esse Deus aí é teu povo. Esse é Deus, aleluia, esse povo aí é teu Deus. Lembra-te de Abraão, lembra de Isaac, de Israel, aleluia, esse é o teu povo, ó Senhor, lembra da promessa, e agora, aleluia, esse homem ele vai rogar a Deus, mas a ordem já está determinada por Deus, igreja, mas esse homem, aleluia, ele tem intimidade, esse homem não é qualquer um não, igreja, aleluia, esse homem aí, aleluia, tem intimidade com o céu. Aleluia. E esse homem então, ele começa a rogar a Deus. Ele começa a lembrar a Deus, aleluia. Que homem é esse que vai lembrar a Deus da promessa que Deus tinha feito? Por acaso, homem algum pode, aleluia, indagar a Deus? Por acaso, aleluia, homem algum nascido, aleluia, do ventre de uma mãe, a qual foi criado de um pó, aleluia, de cinza, pode por acaso enganar a Deus? Mas esse homem aí, aleluia, ele é diferente. Esse homem aí, aleluia, ele é diferente, igreja. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que ele lembra a Deus. Ele começa a lembrar a Deus. E a Bíblia nos vai relatar, igreja, que esse homem, ele fala todas aquelas coisas para Deus. Todas as promessas que Deus fez para esse povo. E Deus então se arrepende, igreja, de passar o farol dele por cima desse povo. Aleluia. É momento, igreja, da gente ter intimidade, como Moisés tinha com Deus. Aleluia. Coisa linda é quando tu tem intimidade com o céu. Aleluia. Coisa tremenda, igreja, é quando tu tem intimidade com o Papai da Glória. Coisa tremenda, igreja, aleluia, é quando, aleluia, que o mundo fala, aleluia, eu não gosto dele, eu não gosto dela. O mundo, ele não gosta, aleluia, do homem, aleluia. Mas, aleluia, quem é o mundo, aleluia, perante, aleluia, Deus. O que importa, aleluia, é que tu esteja com intimidade com o céu. E o mundo, aleluia, não quer, aleluia, ter intimidade com o céu. Mas se o mundo não quer, nós teremos ter, igreja. O povo, aleluia, se rebeliou. Mas Moisés não se rebeliou não, igreja. O povo se curvou à estátua. Mas Moisés estava lá em cima. Aleluia. Mas tem um, igreja, que é mistério. Que esse homem é Josué. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele não se curva. Olha o mistério, igreja. Josué, ele não se curva àquela imagem. Josué, aleluia, ele sabia que Moisés, ele vai subir, mas ele vai descer. Ele sabe, aleluia, que aquele que subiu vai descer e não se corrompe embaixo. Ele espera a promessa. Que promessa é essa? Aleluia. Que Moisés subiu, mas ele vai descer. A igreja do Senhor está esperando a promessa. Que promessa é essa? Aleluia. Que promessa é essa, igreja? A promessa, aleluia, que aqueles anjos falam, aleluia, com os discípulos. Aleluia. Eles falam o quê? Na mesma nuvem que ele subiu, aleluia, ele vai descer, aleluia. Na mesma nuvem, aleluia, que tu está vendo, ele subindo, ele vai descer, aleluia. E por isso, igreja, que nós temos que ficar, aleluia, na posição. E por isso, igreja, aleluia, que nós temos que prevalecer, aleluia, na doutrina da palavra de Deus. O mundo se corrompe. Assim como se corrompeu aqui, igreja,
com o bezerro de ouro. Mas tem um, que é Josué, ele não se corrompe. Aleluia. Ele espera Moisés descer. E a Bíblia vai dizer então que Deus, ele se arrepende, não mata aquele povo. Aleluia. E mais interessante, igreja, que a Bíblia vai dizer assim, no versículo 17: e ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, e disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam. Eu ouço. Ó mistério, igreja. Aleluia. Quando, aleluia, Moisés desce, Josué fala com ele: tá ouvindo? Aleluia. Ouvindo, Moisés? Alarido, aleluia, cântico no arraial. E Moisés falou: aleluia, não é alarido dos vitoriosos, aleluia, está adorando com a boca, mas o coração deles tão longe do Senhor, igreja. Quantos aí está adorando com a boca, mas o coração deles tão longe do Pai? É necessário nós ficar na posição. É necessário, aleluia, nós ficar, aleluia, com o coração em Deus. Porque Moisés conhecia o coração daquele povo. Por isso que Moisés fala para Josué: aleluia, não é canção de vitoriosos. Aleluia. Porque alarido do que canta eu ouço. Aleluia. Quando tu canta de coração, quando tu ora de coração, quando tu fala de oração, quando, aleluia, tu prega de coração, Deus ouve. Quando é de coração, Deus ouve. Agora, quando tu é forçado, fingido, aleluia, quando é, aleluia, uma coisa, aleluia, que tu não quer fazer, Deus, ele não ouve. Uma vez eu ouvi um testemunho, vou contar esse testemunho, é assim, eu entrego a palavra, agradeço a minha rica oportunidade, e fecha a Bíblia. Esse testemunho é de uma senhora. Essa senhora, todo dia que ela ia no culto, ela colocou no coração dela colocar o milho dentro de um bambu. E esse então, ela falou: no final do ano, eu vejo, aleluia, quantas vezes eu fui no culto. Toda vez que ela ia no culto, ela ia com o milho dentro do bambu e colocava, igreja. Aleluia. E quando no final do ano, quando ela foi abrir esse bambu, ela foi o ano todo na igreja. Quando ela foi abrir o bambu no final do ano, quando ela virou o bambu, caiu 6, aleluia. Só 6, igreja. Só 6 milho. E ela foi indagar a Deus. Orou a Deus, perguntou: ó Senhor, eu fui o ano inteiro, por que só tem 6 milho? Se eu fui o ano inteiro. E o Senhor responde ela. O Senhor fala com ela assim, aleluia: esses 6 milhos aí que caiu foi o dia que tu veio, aleluia, na minha casa e me adorou de coração. Aleluia. Porque o restante dos dias que tu vieram, tu não me adorou de coração. É forte, igreja. Ele sonda quando é adorado de coração. E no mundo espiritual ele vê. Aleluia. O ano inteiro, igreja, caiu 6 milho. Por quê? Porque as 6 cultos ela deu o máximo para o Senhor. Ela foi de coração. Aleluia. Todo culto, igreja, independente, dá de coração. Dá de coração, igreja. Independente da tua vida que tu está vivendo, dá de coração. Porque ele vê quem dá de coração. Essa igreja é uma rica oportunidade. Amém, igreja?